Que o mundo parece estar de cabeça para baixo, não há dúvidas. A cada dia que passa, nós evidenciamos progressivas inversões de valores, fazendo com que as pessoas se afastem consciente ou inconscientemente de um tipo de relação que possa oferecer aí maiores níveis de compromisso, responsabilidade ou mesmo disciplina, promovendo, portanto, as chamadas relações líquidas. Muitas pessoas têm desprezado a necessidade do autoconhecimento, evitando, portanto, um encontro consigo mesmas. Assim, criam mecanismos superficiais que possam fazer com que se sintam mais queridas, entre aspas, amadas e importantes entre os grupos sociais nos quais compartilham. Sabemos que isso, a princípio, pode até gerar uma sensação de prazer e bem-estar. No entanto, pode ser perigoso demais esse caminho, pois haveremos, sem dúvida alguma, de observar pessoas sofrendo com a falta de algo mais palpável do ponto de vista emocional e psicológico, a fim de que se sintam mais seguras e confiantes. A falta de um contato social com mais interesse do ponto de vista das próprias relações humanas tem feito as pessoas perceberem-se vazias. Por outro lado, conspirado para que nesse sentimento de vazio interior elas busquem aí no ato de consumir algo que as façam se sentirem mais preenchidas, imaginando com isso afastar a tristeza da alma, imaginando encontrar a tão sonhada felicidade. Ocorre que o que de fato elas experimentam é a insegurança e o medo cada vez maior de se sentirem-se sozinhas nesse mundo. Nesse intento, avaliam mal as situações da vida e projetam o sentimento da infelicidade nos mais variados setores que envolvem a própria vida. Assim, passam a buscar um culpado para a infelicidade que as visitam. Dentro deste contexto, correm um sério risco de desqualificar setores importantes da vida, entre eles o trabalho que lhe confere sustento, a família, as amizades, entre outros setores de igual importância. Com isso, enxergam um mundo distorcido da realidade, passando a criar problemas onde, a princípio, não existiam. Problemas de natureza psíquica surgirão, piorando a visão sobre o mundo e as pessoas. Assim, estarão atraindo um tipo de má assistência do ponto de vista espiritual, que será refletida, sem dúvida alguma, no corpo físico, através de dores específicas ou generalizadas. A fim de controlar esta demanda, o fortalecimento físico e espiritual tornar-se-á fundamental, a fim de identificar as verdadeiras causas desses conflitos que tanto têm feito os seres humanos sofrerem. Somos seres sociáveis e, através do contato humano, é que nos desenvolvemos neste mundo. Portanto, de nada adianta fugirmos desta realidade. Caso insistamos neste caminho, certamente haveremos de desenvolver uma série de sintomas relacionados ao isolamento. De nada adianta acumularmos patrimônio e, através das conquistas materiais, imaginarmos encontrar a tão sonhada felicidade. O empoderamento que por vezes acreditamos estar construindo nos servirá de escada para acessarmos mais cedo ou mais tarde a parte mais sombria do nosso mundo íntimo. Ocorre que, diante os reveses da vida, esses valores de nada servirão, e o que realmente nos oferecerá guarida diante as provas mais difíceis será, sem dúvida alguma, aquilo que construirmos com base nos valores espirituais. Assim, buscar uma filosofia que possa nos ajudar a desenvolver a nossa espiritualidade torna-se fundamental para experimentarmos uma vida com mais equilíbrio. É preciso dar conta da manutenção
sobre aquilo que construímos. Assim, devemos estar atentos para não nos transformarmos em escravos das nossas próprias construções. O grande desafio será equilibrar esses valores e sentir-se satisfeito com aquilo que conquistamos. Os extremos é sempre perigoso e nos afasta da realidade da vida, para que não sejamos surpreendidos por sentimentos desorganizados muitas vezes. Devemos equilibrar as nossas ações, valorizando igualmente as asas da matéria e do espírito. Portanto, vale lembrar que somos seres espirituais vivendo uma experiência material. A grande maioria das pessoas vivem em busca da tão sonhada felicidade. E talvez por essa mesma razão não se sintam realmente felizes. Partindo desse ponto de vista, poderíamos dizer que a felicidade que tanto buscamos está à nossa frente e junto às coisas que já possuímos. Portanto, pare de reclamar e comece a valorizar aquilo que hoje você realmente tem. Repito, a família a qual estamos inseridos, o trabalho que hoje nos assiste, as situações difíceis que por vezes nos visitam, funcionam como mecanismos de construção desta tão sonhada felicidade. Portanto, vale aí um importante lembrete. Comece a olhar à sua volta, observe as pessoas que hoje compõem a sua vida, todos os setores que hoje estão contemplando as lições e as situações que convidam você a evoluir, a sair da zona de conforto, a enfrentar os desafios que por vezes até pensamos não conseguir superar. Mas se essas situações estão compondo este momento, é que sem dúvida nenhuma a grande força da vida está nos levando para frente para que de alguma forma a gente consiga superar a nós mesmos e aí sim começarmos a encontrar essa felicidade dentro de nós. Assim sendo, devemos despertar esse entendimento e nos fortalecer para transformar o nosso entendimento acerca das oportunidades que possuímos. Na autoanálise, por exemplo, encontraremos a resposta para todas as questões que nos perturbam. Através da autorreflexão, deixaremos também de enxergar a vida de uma forma equivocada e passaremos a nos sentir alegres e realmente felizes. Dificilmente teremos o poder de mudar as coisas que a princípio nos desagradam, principalmente quando se trata do comportamento de outras pessoas que, diante o nosso ponto de vista, deveria ser modificado. Assim sendo, devemos nos ater aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e à nossa própria conduta. Até porque, se existe alguma coisa dentro de uma outra pessoa que porventura nos desagrada ou de alguma forma nos provoca, é porque isso está, no primeiro momento, dentro de nós mesmos. Com o tempo, haveremos de observar que na medida em que vamos melhorando o nosso nível de espiritualidade, passaremos também a enxergar o mundo e as pessoas com um olhar mais fraterno e compreensível, nos distanciando das críticas severas, que por vezes acaba servindo como um escudo psicológico, de forma a continuarmos a nos iludirmos, acreditando que somos melhores do que as outras pessoas. Isso muda a nossa forma de analisar as ocorrências da vida, promovendo, portanto, maiores níveis de felicidade. Lembre-se, assim como você, as outras pessoas possuem também virtudes e defeitos a serem corrigidos. Afinal, estamos todos em constante construção. Evite cair na armadilha do cancelamento antes de bloquear alguém ou se negar a manter contato. Faça uma autoanálise sobre o seu próprio comportamento e reveja os seus valores. Se recuse a manter compromisso com os erros e, se tiver que mudar de opinião,
Não se intimide, mude, aproveite para deixar o orgulho de lado e desenvolva a sua humildade. Isso, você não tenha dúvida, fará você crescer em todos os aspectos da sua vida, tanto do ponto de vista material, como principalmente espiritual. A respeito da felicidade, podemos dizer que quanto mais envolvidos com as nossas responsabilidades pessoais, nos dedicando com os compromissos que assumimos e separando um tempo na semana para nos dedicarmos às nossas necessidades espirituais, mais fortalecidos e felizes certamente nos sentiremos. Afinal, como disse o saudoso Mário Quintana, procurou na terra, procurou no ar, procurou na guerra e não pôde achar. Muito velho e sábio foi que se lembrou, dentro dele mesmo nunca procurou. E você, onde ou no que tem procurado a sua felicidade?